Fala galera do Dá Uma Força, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Redação Receita de Bolo. Conforme o nosso cronograma, começaremos com a receita de número 1, competências Enem. Vamos lá então. Quais são os objetivos da receita de número 1? Nós vamos apresentar as competências da redação Enem utilizadas como critério de correção. Pessoal, vale a pena dizer que são 5 competências. A redação, vocês já sabem, que vale de 0 a 1000. E essas 5 competências, elas também são avaliadas separadamente e valem de 0 a 200 pontos. Então, por exemplo, se você gabaritar todas as competências, esse é o objetivo do Dá Uma Força, é o objetivo do nosso projeto, você vai garantir 200 pontos em cada uma delas, totalizando então os 1000 pontos, beleza? E outra coisa, nós vamos apresentar quais os ingredientes que devem ser utilizados e os ingredientes que nunca devem ser utilizados para cada competência, porque isso vai fazer com que você perca pontos nela, beleza? Vamos começar então pela competência de número 1. Galera, competência de número 1, como eu falei, que vale de 0 a 200 pontos. Outra coisa, pessoal, é que cada competência tem 6 notas. Como assim? Você pode tirar 0, 40, 80, 120, 160 ou 200 pontos na competência. Então, quanto melhor você for em cada competência, maior será a sua nota até atingir o máximo de 200 pontos. Beleza? Bom, qual é a competência 1 então? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E aí, pessoal, o que vocês têm que ter em mente? 2 coisas principais. A diferença entre modalidade escrita e modalidade oral e a diferença entre o registro formal e o registro informal da nossa língua. Como assim modalidade escrita é diferente da modalidade oral? Claro, galera, nós falamos de uma forma diferente da que escrevemos, principalmente quando nós estamos falando informalmente, ou seja, quando estamos conversando com um amigo, é totalmente diferente de escrevermos uma redação, certo? Então, nós vamos ver quais os ingredientes nós podemos usar e quais que não devemos utilizar de maneira nenhuma nessa competência. Vamos lá, quais os ingredientes da competência de número 1? Galera, vamos lá, sempre vou dividir as aulas, as competências no sempre use e nunca use esse ingrediente, beleza? Vamos lá, sempre use para a, para o e não pra ou pro. Isso aqui nós usamos na modalidade oral e no registro informal da língua. Isso não pode estar na nossa redação, beleza? Vamos lá, temos que usar as vírgulas corretamente. Nós nunca devemos usar aí e daí, porque isso também sugere marcas de oralidade, modalidade oral, não é? E registro informal da língua também. E que nós precisamos usar sempre regências corretas. Vamos ver isso lá na receita de número 2, fala um pouquinho sobre as regências principais. Nunca podemos usar, galera, gírias e expressões do dia a dia, clichês, nós já falamos isso em aulas anteriores. Então, por exemplo, olha aqui, ó, pegou mal, desde que o mundo é mundo, nada disso, pessoal. Eles devem acordar para a vida. Essas expressões do dia a dia, se vocês perceberem no momento lá da revisão, da redação de vocês, perceberem que acabaram colocando, porque como é do dia a dia, é algo rotineiro, certo? Então, a gente realmente pode desatentar e escrever uma expressão dessa, uma gíria ali na nossa redação. Então, a gente, na hora da revisão, a gente precisa riscar aquilo ali e trocar imediatamente. Isso não pode ter na redação Enem. Outra coisa aqui no sempre use, regências corretas, concordâncias corretas. Galera, isso aqui é muito importante. O Enem, ele não suporta erro de concordância. Na verdade, pessoal, nós vamos ver o seguinte. Se a gente usar uma vírgula incorretamente, esquecer de usar alguma vírgula e isso não for recorrente, a gente não vai perder ponto, porque ele diz bem claro lá no edital que o problema é a recorrência dos erros. Então, se eu sempre erro aquela vírgula, se eu sempre erro aquela acentuação, aquela pontuação ali, aí sim eu vou perder ponto.
beleza? Claro, recorrência, 2 ou mais vezes que aparece. Agora, concordância não tem jeito. Apareceu um erro de concordância, já vale e você já vai perder aí 40 pontos, porque vocês viram que as notas vai de 0 a 200, aumentando de 40 em 40 pontos. Tranquilo? Ortografia correta, claro, isso sempre, né? E pontuação adequada. Então, tudo isso nós temos que ter na nossa redação. E nunca podemos ter, então, marcas de oralidade e linguagem informal. Pessoal, sabe uma coisa que às vezes a gente acha bonito colocar na redação, mas que também sugere marcas de oralidade? Aquelas expressões assim, ou seja, isto é como se fosse realmente oralidade. A gente usa isso quando está falando, não é? Então isso não é para ser utilizado na redação Enem também, ok? Bom, falando sobre os ingredientes da competência 1, vamos partir para a competência de número 2, uma das mais difíceis aí. Vamos lá, o que diz a competência de número 2? A gente precisa compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Nossa, quanta coisa aí falando da competência de número 2, mas precisamos ficar atentos a 2 coisas principais. Diferença entre o texto dissertativo, argumentativo e o texto expositivo, e quanto a delimitar o tema e tangenciar ou fugir ao tema. Inclusive, galera, fugir ao tema faz você zerar a redação. Então, isso aqui é um perigo muito grande. O que eu falei, que eu tenho falado nas nossas aulas, que você tem acompanhado aí a gente. O texto dissertativo, argumentativo, nada mais é do que nós defendermos uma opinião. Nós vamos defender uma tese com relação àquele problema, aquele tema que está sendo proposto. Vamos defender e depois vamos argumentar, nós vamos justificar tudo aquilo que a gente está ali se propondo a defender, certo? Isso é um texto dissertativo argumentativo. Agora, o texto expositivo, como o nome já diz, ele não está defendendo nada, ele só está expondo. Então, é como se você falasse o tempo inteirinho apenas dados. Dados revelam isso, isso, isso. Estatísticas mostram isso, isso, isso. Tal coisa, isso, isso, isso. Só. E aí você só está expondo o problema. Você não está argumentando. É claro que nós precisamos usar exposições, precisamos usar dados para justificar, mas para isso nós vamos falar. Dados mostram que a violência nos centros urbanos está aumentando. Ponto. Isso significa que, ou isso demonstra, tal fato se deve a. Ou seja, nós estamos argumentando, justificando aquilo que a gente acabou de falar, não apenas mostrando ali para o meu corretor, para o meu leitor da redação. Beleza? Outra coisa, galera, é delimitar o tema e evitar tangenciar ou fugir ao tema. E como que a gente consegue delimitar o tema? A gente precisa encontrar a palavra-chave. E aí, o que acontece é o seguinte, parece que em 2012 foi aquela redação, o tema da questão da imigração no Brasil. E aí, pessoal, o que seria você delimitar o tema? Você justamente falar sobre aquilo, falar sobre as questões, os malefícios, os benefícios, prós e contras, enfim, que seja o que você fosse defender ali na sua redação. Agora, tangenciar o tema seria, por exemplo, você falar apenas dos movimentos migratórios, falar de uma forma geral e não falar ele ali trazendo para o Brasil. Agora, fuga ao tema, galera, é aquilo que é absurdo, é você realmente não falar nada com nada. Você ter um tema, por exemplo, do ano passado, da persistência da violência contra a mulher, e você falar, por exemplo, da questão da sustentabilidade no país. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tangenciar no tema do ano passado seria, por exemplo, você falar da importância da mulher frente à violência ali.
e não exatamente falar sobre a persistência da violência, defender se está persistindo ou se não está persistindo. É como se fosse, galera, nós vamos ver isso nas receitas posteriores, a gente precisa pegar aquele tema ali que está proposto e fazer uma pergunta. Responder aquela pergunta vai ser a nossa tese. Isso vamos ver lá na receita de número 3, quando falarmos de tese explícita. Beleza? Bom, vamos falar agora um pouquinho de quais os ingredientes devemos usar na competência de número 2. Seguinte, pessoal, sempre use, vou fechar aqui para ficar mais fácil, sempre use originalidade. Por isso que nessa competência ele fala, aplique conceitos de várias áreas do conhecimento. Então não fique ali, não se apegue apenas à questão se um tema de ordem política, você pode usar alguma coisa aí de ordem cultural, de ordem científica, não tem problema nenhum, faça isso, o Enem adora criatividade e originalidade, beleza? Sempre use, galera, nos seus argumentos o tópico frasal, vamos ver isso com bastante detalhe nas nossas aulas de argumentos incríveis. Sempre use argumentos consistentes. Claro, eu preciso começar a falar aquilo ali e defender aquilo até o fim. No meu parágrafo de argumento tem que ser início, meio e fim. Sempre use informações de várias áreas do conhecimento. É isso que ele fala ali, você trazer várias coisas, trazer frases. Isso a gente vai ver quando a gente estiver aplicando as receitas. Nós vamos ver como a gente pode citar. Isso o Enem adora, frases de filósofos, músicas, enfim, dependendo de cada área, nós vamos falar o que vocês podem usar para aquele tema ali, beleza? E, por outro lado, nunca use, pessoal, apenas informações dos textos motivadores ou senso comum. O texto motivador, nós falamos isso na nossa aula ao vivo, é feito apenas para você refletir sobre aquele tema. E aí, é claro, o texto motivador sempre é enviesado, ele sempre vai lá ficar mostrando ali mais ou menos o que o Enem quer que você fale. Exemplo do ano passado seria a persistência da violência. Ele mostra os dados ali, tudo que ele mostra na coletânea, naquele texto motivador, dizendo que de fato a violência persiste. Então, pessoal, vai lá e desenvolve o tema com aquilo ali também. Vai ser bem mais fácil e vai ser bem legal o corretor encontrar ali que você está de acordo com o texto motivador. Mas não é para usar apenas informações deles, porque, primeiro, se você inclusive usar trecho dos textos motivadores, cada linha vai ser descontada. Então, aliás, descontada não, vai ser desconsiderada na correção. É como se ele apagasse todas aquelas linhas que você copiou e aí o seu texto vai ficar totalmente desconexo e você vai começar a perder ponto em todas as competências ali. Tranquilo? Nunca use argumentos desarticulados, pessoal. Então tem que estar tudo, seu texto tem que estar numa progressão, seu texto tem que estar bonitinho, no início, meio e fim. Tanto o texto, a redação como um todo, como cada parágrafo. Beleza? E nunca use outros tipos textuais. Então claro que nós vamos usar momentos que nós vamos expor dados, momentos que nós vamos citar, fazer uma citação, um argumento de autoridade, alguma coisa assim, sim. Mas se a gente, por exemplo, começar a narrar, começar apenas a descrever, isso vai tornar o meu texto expositivo e eu vou perder muitos pontos na minha competência. Beleza, galera? Bom, falando da competência 2, e é claro que ela está super envolvida na questão dos argumentos, por isso fiquem tranquilos, porque nós vamos falar sobre cada pedacinho desse lá na nossa aula de argumentos incríveis. Nós vamos falar de fato como você precisa argumentar de forma satisfatória aí para o Enem. Falando agora sobre a competência de número 3, o que ela diz, pessoal? Que você precisa selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa é a competência de número 3. E o que ela vai prezar especialmente? A apresentação clara da tese, na verdade, ela exige uma tese explícita, vamos falar desse ingrediente daqui a pouquinho. Precisa, pessoal, encadear ideias. O que significa isso? O Enem espera que a cada parágrafo de desenvolvimento da sua argumentação você traga algo novo.
Você não fique voltando ou fale da mesma coisa. Ele quer argumentos novos a cada parágrafo e não ideias repetidas. Beleza? Outra coisa, ele quer coerência e plausibilidade. Porque nessa competência ele fala sobre informações, fatos, opiniões. Então ele quer que você use de fato algo coerente com o tema. Redação do ano passado, o tema de violência contra a mulher, eu não poderia usar, por exemplo, um fato específico de política. Eu não poderia usar um dado da educação que não tivesse relação nenhuma com a questão da mulher. Tranquilo? Então, eu tenho que ter coerência ali na minha relação, no modo como eu seleciono as minhas informações, os meus fatos, opiniões e argumentos. Tranquilo? Falando um pouquinho sobre os ingredientes da competência 3, galera, o que a gente vai ter que usar sempre? Claro, informações, fatos e opiniões relacionados ao nosso tema. Galera, argumentos em ordem lógica. Então, você não pode, por exemplo, digamos que você esteja falando sobre vida e morte, não sei, algo assim. E aí você começa falando sobre morte, depois fala que quando alguma coisa nasceu, enfim, fica totalmente ao contrário o seu texto. Claro, pessoal, para alguns temas, por exemplo, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela geralmente cobra uns temas lá bem subjetivos e aí às vezes a pessoa quer, você pode abusar da criatividade, dessas coisas mais diferentes. Agora no Enem não, ok? O Enem é objetivo, então seus argumentos têm que estar em ordem lógica, progressão textual, seu corretor não deve ter que voltar lá no início da redação para poder entender o que você está falando adiante. Tem que, de fato, ter uma ordem certinha, beleza? Outra coisa é que a sua tese tem que ser explícita. O que significa isso? O que você vai defender no seu texto tem que estar ali escrito com todas as palavras certinho e vamos ensinar que isso tem que estar na introdução. O corretor, ele não tem que ficar se preocupando em descobrir o que você quer defender ali. Ele precisa ler claramente, explicitamente a sua tese. E aí avaliar se os seus argumentos estão coerentes, se a sua proposta de intervenção também está coerente. Enfim, tudo isso. Beleza? Outra coisa é a precisão vocabular, que vamos falar daqui a pouquinho, que é algo que vocês têm muita dúvida. E aí, pessoal, o que vocês nunca devem usar para não perder pontos na competência de número 3? Argumentos desorganizados ou contraditórios. Não adianta, tema do ano passado, por exemplo, num primeiro parágrafo lá do meu argumento, eu falar que, de fato, a violência persiste, principalmente, não sei, violência é o assédio moral e tudo mais. E aí, no segundo parágrafo, eu falo assim, não, as mulheres conquistaram, sabe, assim, hoje praticamente não há violência com relação às mulheres. Opa, como assim? Totalmente contraditório. Ok? Então, eu preciso organizar os meus argumentos, tudo que eu vou falar, e nós vamos usar aquela arvorezinha que eu mostrei na aula ao vivo para organizar esses argumentos e colocar tudo aí num clímax argumentativo, numa progressão textual bacana. Outra coisa que eu nunca posso usar, dados falsos. Às vezes a gente fica assim, intrigado, com medo, não tem nenhum dado para usar, não sei o que falar, vou inventar um dado. Vou inventar que o IBGE, ele disse que 90 milhões de brasileiros estão doentes, estão com diabetes, um exemplo. Galera, é claro que pode ser que o corretor não vá verificar isso aí, né? Na verdade, ele nem tem tempo para isso. Mas o que acontece é o seguinte, os corretores, eles são preparados para corrigir provas daquele tema. Existe todo um treinamento para esses corretores. Então, eles estão ali a par da maioria dos dados estatísticos, de tudo que está envolvido ali. Por isso que eles já vão para a prova, já vão para a correção, sabendo de muita coisa ali. Então, não use dados falsos, porque isso, se você usar um dado que não existe, você vai perder muitos pontos. Dependendo até, enfim, eu não sei quanto ele poderia te dar, talvez 0, inclusive, na sua competência. Então, jamais use dados falsos. Se você não tem informação, você pode usar, eu já falei que isso pode ser feito, dados dos textos motivadores.
mas você pega um dadozinho só, como afirma tal, 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 tenta modificar, se ele te dá porcentagem, você pode passar para fração. Por exemplo, a porcentagem diz que 52%, você pode dizer pouco mais da metade, conforme os dados tal, 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 mas assim, bem sucinto, ok? Para ele não identificar que você copiou trecho algum, que você apenas citou aquele dado ali, mas dado falso jamais use. Outra coisa, pessoal, é usar palavras eruditas inadequadamente. E aí nós voltamos para o caso da precisão vocabular. Vou falar mais um pouquinho sobre a precisão vocabular aqui com detalhes. O que acontece é o seguinte, o que é a tal da precisão vocabular que o Enem fala direto aí? Pessoal, nada mais é que sem eruditismo, mas com ideias concretas. O que é eruditismo? É aquela coisa de querer falar palavras bonitas, palavras difíceis, eruditas, não é? Então, nós temos o exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu colocasse isso na minha redação. Claro que essa frase não se aplica, mas é um exemplo de como eu posso usar palavras eruditas. O alarido dos jovens findou o arroubo dos convidados. Para, pessoal, para. Isso aqui você não vai fazer na sua redação. Vamos lá. O barulho dos jovens pôs fim ao entusiasmo dos convidados. Pronto, você utilizou ali palavras simples, mas sua ideia está ali perfeitinha, você não precisou usar palavras eruditas. Claro que pode haver momentos que se você usar uma palavra erudita, fique bacana, sim, por isso que eu atentei ali. Usar palavras eruditas inadequadamente, ou seja, o tempo inteiro ficar falando de palavras eruditas. Isso não dá, não rola, beleza? Isso o Enem de fato não quer que você faça. Então para de ficar achando que o Enem quer que você faça uma redação cheia de palavras difíceis para dizer que você é super inteligente, que você sabe de tudo. Não, ele exige simplicidade, ok? E outra coisa são as ideias concretas. Então você não vai falar algo do tipo, o esporte é muito interessante para as crianças. Primeiro que é senso comum, todo mundo já sabe que o esporte é interessante para crianças. Isso aqui tá uma ideia vaga, palavras vazias. O que você vai preferir usar? A prática de esportes colabora para o bom desenvolvimento físico e social das crianças. Aí sim, nós temos uma precisão vocabular, temos uma ideia concreta. Ok? Então, nada de eruditismo e nada de palavras vazias. Vamos passar para a competência de número 4. O que diz a competência de número 4? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Galera, para mim essa competência é a mais fácil de todas. Essa é a número 5 que vamos ver adiante. Por quê? Basta usarmos recursos coesivos e isso nós vamos ver à torta e à direito aí, porque é muito fácil. É bem tranquilo usar recursos coesivos. A gente não usa, talvez por medo, não sei, mas a gente inclusive usa o tempo inteiro na oralidade. Nós falando, estamos usando recursos coesivos, mas na hora de escrever a gente tem dificuldade. Mas vamos ver aqui no projeto que é muito tranquilo saber usar os recursos coesivos aí, as preposições, as conjunções, as locuções, beleza? E outra coisa é ter uma articulação entre as partes da redação, que faz parte também do uso dos recursos coesivos. Por quê, galera? Eu tenho o seguinte, ó, eu tenho parágrafo de introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente fala aqui, né, nós já falamos e sempre repetimos isso, vale muito mais você ter um texto, uma argumentação com 2 parágrafos que sejam super detalhados, fundamentados, do que você ter 3 parágrafos aí de argumentação superficiais. Você vai perder ponto. Não vale a quantidade, sim a qualidade, ok? Então, sempre ensinaremos aqui no nosso projeto fazer 2 parágrafos de argumentação. E aí, o que eu tenho que ter a coesão? Tenho que ter a coesão dentro do meu parágrafo e entre os parágrafos. Então, da minha introdução tem que ter coesão, dentro dos meus argumentos, tem que ter dentro da minha proposta de intervenção também. E entre cada um. Então, eu tenho que ter interparágrafo e intraparágrafo, a minha coesão. Tranquilo? Vamos lá. O que a gente tem que usar como ingredientes para a gente garantir pontuações altíssimas na competência de número 4? Claro, preposições, conjunções,
advérbios e locuções adverbiais para relacionar todas as partes. Isso porque são os principais recursos coesivos que nós temos. E outra coisa, galera, substituição de termos. Como assim? Aquilo que eu já citei para vocês, não ficar repetindo palavras. Substituir por sinônimos, por algumas expressões. Por exemplo, que eu falei do Brasil. Ao invés de ficar o tempo inteiro usando Brasil, substitui por expressões. Nação brasileira, terra tupiniquim. Isso é substituição de termos, ok? País, entidade federativa, enfim. Mas não fica repetindo palavras, porque isso ele vai entender que você tem um vocabulário pobre ali, vai tirar pontos, até pontos também na competência de número 1. Nunca use, galera, frases fragmentadas, porque se não usarmos recursos coesivos, significa que não teremos um texto coeso. Significa, então, que teremos um texto fragmentado. Se um texto não está coeso, é o mesmo que dizer que ele está totalmente fragmentado, com aquelas frases soltas ali que não estão coesas, não estão ligadas umas às outras, ok? E nunca use repetição de palavras, que é justamente aquilo, substituir os termos. Beleza? Então, se eu falo mulher, eu falo sexo feminino, eu posso falar sexo frágil, porque isso já é uma expressão que nós usamos. Tranquilo? Então, é isso que a gente tem que fazer na competência de número 4. Agora, indo para a competência de número 5, que para mim é mais fácil de todas, mas muita gente tem dificuldade. Vamos ver que é bem tranquilo lá na nossa receita de proposta de intervenção infalível. Que a competência número 5 é bem tranquila. E ela quer que você elabore propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, o que o Enem espera de você? Uma proposta concreta, específica e consistente com o desenvolvimento das ideias. Então, você vai argumentar e para cada argumento nós vamos desenvolver uma proposta, que essa proposta tem que estar detalhada lá no seu último parágrafo. Vamos ver isso com calma nas receitas mais para frente do nosso projeto. Então, quais são os ingredientes que precisamos usar nessa competência de número 5? Sempre usar uma proposta detalhada, repetindo desde que nós estamos começando com um projeto redação aí. O que significa ser detalhado? Significa você responder essas 3 perguntas. Qual é a proposta? Quem é o responsável por executá-la e como a proposta será executada? Vamos ver isso na aula de proposta de intervenção, mas se você já quer preparar sua redação, volta lá naquele material que você baixou no nosso site, que lá vai estar como eu fiz a minha redação do ano passado, como que está separadinho cada pedaço dessa minha proposta, das minhas perguntas ali, ok? E aí outra coisa bem bacana é associar os responsáveis, falamos disso também na aula ao vivo. Então nós vamos usar governo em parceria com as escolas, as famílias em parceria com com os professores, não sei o quê, parceria público-privada, enfim, associar responsáveis. E outra coisa que a gente tem sempre que usar, cabe ao Ministério da Educação, cabe ao governo do estado, eles devem fazer, não deveriam, estou propondo alguma coisa, então é preciso que seja feito isso, é necessário que seja feito isso, eles devem fazer isso, ok? É assim que a gente vai usar na nossa proposta de intervenção. E o que a gente nunca pode usar? Primeira coisa mais importante que pode fazer sua redação zerar. Na verdade, se tiver desrespeito aos direitos humanos, você leva um 0 na sua redação e bye bye universidade no ano seguinte. Desrespeitar os direitos humanos, então é questão de liberdade de expressão. Então você não pode, por exemplo, falar sobre se é um tema sobre o sistema prisional. Você não pode dizer que os prisioneiros deveriam ser mortos porque eles não vão ter como voltar para a sociedade. Enfim, nada disso de forma alguma. Não pode agredir a diversidade cultural, diversidade sexual, nada disso, ok? Então, ainda que você não concorde, você precisa respeitar os direitos humanos, tá bom? Outra coisa, usar propostas utópicas. Com isso nós vamos acabar com a violência do país. Não é.
Você não vai conseguir acabar com a violência do país, isso é utopia. Galera, outra coisa que não podemos usar são as propostas inexequíveis, então são aquelas que não conseguimos realizar. Pode ser que a muito longo prazo possa ser realizado, mas o que ele quer é que você realmente informe ali, detalhe uma proposta de intervenção, que você pode logo intervir ali. E não algo que tem que ser feito a muito longo prazo. O que seria um exemplo de uma proposta inexequível? Não sei, a proposta é você incentivar os alunos a ir às aulas. E aí você fala, então eu vou dar a todos os alunos da escola pública e privada um tablet, um exemplo, tá? Para que eles se incentivem, se motivem a chegar nas escolas. Gente, isso aí é inexequível, ok? Então, tem que ser propostas que realmente possam ser realizadas. Propostas que já existem, você não vai fazer uma coisa dessa. Aquele exemplo clássico que eu dei lá na última aula. Falando sobre aulas de matemática, o ensino da matemática. Você vai lá, as escolas devem ensinar matemática, mas elas já ensinam. Ok? Então, propostas que já existem não vale. Falar que o governo precisa promulgar uma determinada lei que já existe não vale, tá? Usar conscientização de forma geral como proposta. O povo brasileiro precisa se conscientizar. Sempre, a gente está sempre precisando se conscientizar de alguma coisa. Então, isso, se você for usar conscientização, se não tiver outro jeito, se realmente for um tema que peça isso, você vai elaborar muito melhor a sua frase. Você vai usar, conscientizar sobre tal coisa por meio dessa outra coisa. Tranquilo, galera? Bom, então, essa foi a nossa aula da receita de número 1. Nos vemos na aula de receita número 2. Até lá!